No capítulo 1, nós aprendemos que Jó foi um sheik árabe, justo e sábio. No capítulo 2, nós vimos que o caos chegou e de sheik árabe ele foi para o lixão, ao ponto de desejar suicídio ou eutanásia. No capítulo 3, a crise é tão grande que o desejo é de ter sido abortado. Nos capítulos 4 e 5, Elifaz, o místico legalista e dogmático, aconselha Jó com tolices. No capítulo de número 6, 7 e 8, nós vimos as refutações de Jó e mais involução, misticismo, dogmatismo e tolices do segundo amigo de Jó, Bildade. Hoje nós vamos ver nos capítulos 9, 10 e 11 de Jó, Jó refutando o segundo amigo Bildade. E esse ciclo é por 3 vezes. Também delta. Delta vezes esse diálogo. E vamos ver as palavras do terceiro e último amigo para fechar o diálogo. E esse terceiro amigo é pior. Pasmem, senhores e senhoras que estão estudando comigo desde o início. A coisa vai ficar ainda mais difícil, mais insuportável para Jó, que está numa sequência de tragédias. Vocês conhecem o Jó que perdeu tudo, sempre conheceram, é ou não é? Mas o Jó que estava no lixão, sheik árabe, pobre, desgraçado, e agora tendo que ouvir 3 amigos bíblias, esse vocês não conheciam, diga a verdade. Se já é difícil aguentar um amigo Bíblia, se é que é amigo, né? Estando saudável e bem, imagina aguentar um amigo Bíblia quando você está na situação que Jó estava. Vem aí o terceiro amigo, Zofar. Eu quero começar com esse quadro aqui dizendo o seguinte, olha que revelar interessante. Que revelar interessante. Vê, delta. Vamos colocar o Zofar, que é o pior aqui embaixo. Aí ele faz contenda. E Bildade. Qual vocês acham que é o pior? Zofar, já adiantei. E, dá um zoom aqui, meu bem. Esse daqui é o Paulo Júnior. Vocês vão ver o legalismo desse aqui. Esse aqui é o ancião da CCB. Eu tive uma visão, revelação, o Senhor veio, arrepiou. Elifaz é o pastor da Assembleia. Aguenta a visita dos 3 no lixão. Não é fácil, não. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu o segundo amigo místico e dogmático, Bildade. Vamos refutar Bildade? Muitas coisas que você disse, Bildade, é verdade. O ancião da CCB fala muitas verdades, pastores falam muitas verdades, é verdade. Porém, como pode um homem mortal ser justo diante de Deus? Ou seja, o farisaísmo só surgiu muito depois, 200 antes de Cristo. Mas o espírito farisaico já estava dentro dele. Esse processo de autojustificação. Jó não tem autojustificação, Jó tem autocrítica, que é a marca, a identidade de Salomão, como nós vimos em Eclesiastes, em Provérbios e em Cantares. Então, a marca,
A linguagem de salomônica está aqui presente em Jó. Você consegue ver que só um homem com autocrítica vai conseguir ter uma linguagem sem ego como Jó, como nós vimos no final do programa de ontem. Mas a autocrítica exacerbada, que é a voz da sexta exacerbada, vai levar você à depressão. Se a voz exacerbada da autocrítica for tão intensa, pode levar uma pessoa à síndrome do pânico. Você já pensou uma pessoa que tem medo de se relacionar com outros, estar com outros e sair para a rua? Como que um ser humano chega nesse ponto? Medo de se relacionar com outros seres humanos. Pensa. Agora, a autojustificação dele faz de beldade é impressionante. E é por isso que Jó começa refutando e dizendo assim: como assim justo? A primeira coisa que nós temos que saber é que dentro desse teatro, o protagonista Jó não sabia do diálogo celestial de Deus e diabo, de bem e mal. Por acaso Jó soube do duelo entre o bem e o mal? Da discussão? Por acaso Jó ouviu Deus dizer: existe um homem na terra, o mais justo de todos, que eu tenho mais prazer, é Jó. Ele não sabia disso. Certo? Mas os seus amigos legalistas chegaram com aquela grande autojustificação, pregando santidade através do dogmatismo do Paulo Júnior. E é esta autossantificação religiosa que vai ser combatida aqui. Você tem que prestar atenção nisso. Se um homem quisesse discutir com Deus, não conseguiria acertar um argumento, diz Jó. Podia falar 1000 argumentos. Nenhum deles, nenhum argumento de uma criatura venceria a verdade de um Criador ou do Criador. A sabedoria do Criador é profunda beldade. Não é como sua inteligência artificial. Superficial. Ninguém pode resistir e vencer o Criador. Ele transporta montanhas, sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Uma montanha delta de ponta cabeça. Delta para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Eu falava agora há pouco no café, perguntando aqui sempre para as pessoas que me visitam, o que elas estão gostando mais, se de Cantares, se de Jó. E aí na discussão do café o que foi levantado é o seguinte: quantas vezes lá no sistema religioso que você pertence ou pertenceu, foi usado Eclesiastes, Provérbios, Cantares e Jó? Quantas? Sempre descontextualizado. Para quê? Para endossar, corroborar alguma teologia sistemática, algum sermão, alguma ideia. Nunca vocês viram os textos holisticamente. Aqueles que dizem que amam a palavra de Deus, na verdade, nunca leram Jó completo. Porque se lessem, jamais fariam o que fazem. Eles descontextualizam esses textos aqui, ó, esses textos lindos como esse daqui, ó. Deus fala com o sol e ele não brilha. Muitos deles são Jó e muitos deles não são Jó. São seus amigos místicos dogmáticos. E eles são usados pelo sistema religioso como textos louváveis. Como textos que são inspiração para músicas e pregações. Faz sentido legalista com legalista, dogmático com dogmático, místico com místico. Não está errado. Só ele estende os céus, continua Jó, e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion. Quantas vezes vocês ouviram esse texto? Das Pleiades e das constelações do sul. O criador da quântica, em outras palavras. Do holograma, do show de Truman que vemos e vivemos. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis.
E aqui vem um texto fantástico. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Sabe o que é isso? O Criador está em todas as coisas ao mesmo tempo. E mesmo assim ninguém o sente fisicamente. Sabe o que é isso? O Criador da imatéria e de tudo que realmente existe no cosmos espiritual. Quer dizer, tanto no cosmos material como no cosmos imaterial, Deus está. Se Ele quiser que alguém morra, quem poderá pará-lo? Quem pode dizer-lhe, o que fazes? O ego do homem é obrigado a ceder perante ele. Aí na tua Bíblia diz assim: Deus não cede diante do homem. O homem vai ter que ceder. Não é assim a relação de um criador com uma criatura? Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para discutir com ele? Sabe por que todo esse questionamento, todas essas respostinhas, parece que eu vejo no chat ao vivo, na live do Jó, alguém escrevendo para Jó: Jó, para que ficar se defendendo? Só segue tua missão. Não fica se defendendo não, continua, foca. Ele passou 40 capítulos se defendendo. E o pessoal: foca, Jó, não dá bola não. Você sabe por que a gente é obrigado a entrar nesses assuntos, essas coisas todas? Porque as pessoas são evoluídas. Se nós estivéssemos num mundo de evoluídos, como a proposta da filosofia X e a proposta de Cristo para o mundo, gente, nossos assuntos seriam outros. Nossas escolas seriam outros, nossos programas seriam outros. Mas vou fazer o quê? Nós estamos contaminados. O Crivo Online mostrou que naquela pergunta sobre sexo, 70% das pessoas erraram. Vocês têm problema com sexo. Vocês nem deviam fazer sexo. Vocês têm problema. 70% das pessoas que me assistem ainda são legalistas no sexo. É impressionante. Qual é o problema de vocês? Vamos abandonar esse judaísmo aí? Vamos? Que coisa! Então, quando Jó está respondendo essas questões, ele está se defendendo e dizendo o seguinte: gente, eu falei que desejo a morte, mas eu não pequei em falar isso. Isso não é um pecado, desejar a morte. Na minha situação, isso quer o quê? Que eu fico vegetando aqui? Portanto, Bildade, você e Elifaz foram incapazes de entender que eu jamais seria contra o meu Criador. Meu desabafo desejando a morte pela minha situação não foi compreendido por vocês por conta da vossa involução. Ainda que eu fosse santo, sem pecado, inocente, não poderia argumentar com o Criador. Ou seja, ainda que eu fosse santo, na verdade relativa de vocês, na igreja de vocês, quem você é? Eis que vem um, Paulo Júnior, outro desigrejado, igrejado, que eu nunca vi. Ancião da CCB e pastor da Assembleia Quadrangular, sei lá o que, bola de neve. Pega os três aí. Cada um tem um círculo dogmático. Ainda que eu fosse santo aos olhos de Elifaz, aos olhos de Bildade e aos olhos de Zofar, ainda assim, diz Jó, eu não poderia argumentar com o Criador. Sabe por quê? Porque a minha concepção, olha que coisa mais profunda, agora a música começa. Ainda a concepção é a seguinte: a concepção minha é de criatura para Criador. Você pode escrever isso: de criatura para Criador. O problema dessas pessoinhas aqui, desses pastores, teólogos, padres, sei lá o que, não importa, sinceros ou não, eram três pessoas sinceras. Eram sinceras. É que elas têm uma relação com Deus de pecador com Salvador. E a visão de Jó é muito mais excelente. A visão de Jó é criatura com Criador.
Está muito acima, é muito ex. Porque ele entende que ainda que ele fosse santo, santíssimo, inocente, ainda assim vai falar o quê? Sabe por que Jó desabafa e fala mesmo? Porque ele sabe que pecar, ele já vai pecar mesmo. Não tem jeito. Agora, porque eu falei que desejo morrer, pequei? Quantas vezes nós desejamos morrer no pensamento? Então a concepção de Jó é muito maior, muito acima. Então escreva aí: você que tem a relação com Deus de pecador para salvador, não julgue nós que temos uma relação de criatura para com o Criador. Um dia você chega lá e um dia você vai entender. A única coisa que resta a uma criatura é implorar misericórdia de Jó. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, olha só que linguagem de publicano pecador, né? Eu nem mereço ser ouvido, eu nem mereço entrar na sinagoga, eu nem mereço olhar para cima. Ele não poderia interferir sem que fosse o correto, justo. Ele pode me esmagar como uma tempestade. Aliás, o fato de ser pecador ou não é indiferente. Jó diz assim: porque todos vão morrer. Impio ou pio, todos vão morrer. Se a questão for força, ele é o Todo-Poderoso, a própria energia do mundo. E se a questão é justiça, quem pode intimar Deus? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Mesmo sendo eu íntegro, minha boca me declararia culpado. Do que adianta eu ser santo aos vossos olhos? Vocês só pensam em religião, santificação, mas não percebem que a vida é dual. Não há nada a fazer diante do Criador. Sabe o que diz na sua Bíblia? É tudo a mesma coisa. Não tem para onde ir. O mal vem sobre o santo, sobre o religioso, sobre o não religioso, sobre o pio e o impio. Não importa. Quando um flagelo causa morte repentina, quem foi que criou as doenças? Se existem juízes parciais e injustos, juízes de direita, de esquerda, governantes de direita, de esquerda, da tesoura, quem foi que criou o mundo em tesoura? Aí Jó diz, essa é uma pergunta profundíssima, e se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta, eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser para agradar vocês, vou esquecer o meu desabafo, vou mudar o meu semblante, vou me converter à sua igreja, vou sorrir, aí eu vou agradar vocês, politicamente e religiosamente. Isso é interessante. Escreva aí: politicamente correto. Você conhece esse clichê? Pois é. Mas o sistema não é feito de política. O sistema é feito de religião e política. Portanto, existe uma outra frase que deveria ter sido criada e devia ter sido observada e deve ser observada a partir de hoje, que é o politicamente e religiosamente correta. As pessoas querem que você fale a linguagem política e religiosa de acordo com a cultura e a tradição deles. Então não tem só o politicamente correto, tem o religiosamente correto. Você deu benção, você falou Deus abençoe, você falou amém, você falou a misericórdia. Porque aqui no chat, se colocar boas trevas, pronto, danou-se.
É ou não é? Já saiu do religiosamente correto. E esse é o problema. Aqui, ó. Tô no lixo. Visitam-me ainda 3 amigos legalistas. Para quê? Para policiar minhas palavras. Parece que eu vejo galotear Gálatas capítulo 2. Meus amigos Elifaz e Bildade, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos. Sabe por quê? Porque o meu sofrimento é real. Se vocês me julgam como pecador, se eu estou sofrendo porque pequei, segundo age o Deus que vocês creem, por que deveria então eu lutar? Não estaria eu lutando em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão, me batizasse e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, o vosso Deus legalista me atiraria num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Aprendam que Deus não é homem como vocês, Deus não é homem como eu. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós. Escreva aí, livre arbítrio. Esse é um problema. Sabe por quê? Porque você escreveu livre, não é? Eu queria saber quem é que tem livre arbítrio. Porque a partir do momento que você está debaixo de uma tutela judaica, você perdeu o seu arbítrio. Você já não é mais árbitro. E estes homens, Bildade e Elifaz, queriam ser árbitros de Jó. Olha a sabedoria de Jó e a força dele de estar na situação que está e ter que responder os seus amigos legalistas e dizer: vocês por acaso são meus árbitros agora? Vocês são o que? Os meus juízes? Vocês não podem afastar de mim a vara do Criador, o mal, ou seja, o mal que está sobre mim, o açoite que está sobre mim, inocente ou pecador, porque eu pequei ou porque não pequei, não importa. Vocês não têm esse poder, ou têm? Se vocês realmente tivessem procuração do Criador para julgar ou perdoar, eu ouviria vocês. A grande questão é: qual homem tem procuração do Criador para nos livrar do pecado? Me diga qual igreja. Não, da minha igreja. Não, a minha igreja. Quem fundou a sua igreja? Quando começou? Da onde ela saiu? O teu pastor brigou com qual pastor? E todos vieram de quem? De Seymour. E depois vieram de quem? De Berg, de Wingren, de Franciscon. E antes, vieram de quem? De John Knox, de Wesley. E antes de quem? De Lutero, de Calvino. E antes de quem? É tudo mesma fonte, mesma raiz. A grande questão é que homem tem o poder de me dar um atestado soteriológico. Aqui termina o capítulo 9 e aqui inicia o capítulo 10. Por esta razão falo sem medo, sem culpa, com minha consciência evoluída. Minha vida só me dá desgosto, sim. Eu desabafarei, sim. Eu expressarei minha alma amargurada sem culpas, sim. Posso falar sinceramente com o meu Criador, sim. Eu posso desejar a morte e vou desejar de novo na frente de vocês.
Esse é Jó. Gostei de Jó. Você gostou de Jó? Jó original é muito bom. 3 amigos legalistas e o cidadão ainda tem força de olhar para ele e dizer assim: qual é a blasfêmia? Porque eu estou desejando a morte. Então escuta aí. Eu desejo a morte de novo. Se eu disser para ele: tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, olha quanta blasfêmia. Enquanto sorris para os planos dos maus, quer dizer, os maus maquinam, os maus planejam e estão saudáveis, prosperando. E eu aqui, oprimido. Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é um vídeo que eu fiz já faz muito tempo, que eu disse assim no título: é pecado filosofar. Percebe? Quem é sábio não tem medo de filosofar. Jó está provocando eles. Eu faço ironia que o pessoal fica doido comigo. Jó é pior. Jó pegou os 3 e disse: ó, escuta aqui. Olha o que ele disse: os maus estão lá fazendo tudo o que querem e estão bem. Quer ver? Olhou para cima poeticamente para representar e disse: tens tu olhos de carne? Já imaginou a expressão dos 3? Misericórdia, vai cair um raio em cima da cabeça dele, vai vir um meteoro, vai vir, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, Deus vai pesar a mão, ai, não passa dessa noite. Olha o que ele está falando, não passa dessa noite. Tá igual eu, quando uma pessoa da minha família que vocês conhecem, que já me deu muito problema, um dia, quando eu comecei o EC Orgânico em 2012, ela veio expulsar demônio de mim e disse: em vez de ser pastor para seguir a tradição da família, vai criar essa igreja de demônios. Colocou a mão na minha cabeça. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei as mãozinhas para trás e fiz assim. E ela pensou que eu estava indo embora. Eu falei: calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Teus dias são como os de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os do homem. Olha quanta blasfêmia de Jó, né? Mas para quem é evoluído, sabe, a consciência não tem peso. Tá entendendo? É que para quem é evoluído, qualquer coisinha que falar é pecado, e é pecado mesmo. Porque ela é evoluído, aí é pecado mesmo. Mas para quem é evoluído, a consciência não está acusando. Existe uma outra conotação para pecado. Tanto é verdade que aí Jó explica: eu bem sei que não. Sei que imaterialmente investiga os erros da nossa consciência. Eu bem sei que sabes da minha justiça e inocência. Eu bem sei que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Olha a humilhação. As primeiras palavras pareciam arrogantes, mas não são. Porque não são as palavras, nem as atitudes, são as intenções. No delta, palavras, atitudes e intenções. O que Deus lê são as intenções. Por quê? Porque é possível um homem falar com intenção diversa. E é possível, inclusive, o homem agir com outra intenção. Portanto, Deus só vê intenção. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste-me bondoso para comigo, me concedendo existência através de um dos seus 72 espíritos. Mas algo escondeste dos homens. Se eu pecasse,
me estarias observando e não deixarias sem punição o meu erro. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na mesma aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas a minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Pelo amor de Deus, o que é que está escrito na capa do programa de hoje? Jó está dizendo que Deus Jeová Yahvé é o leão que vem contra ele com um poder terrível, tremendo. Mas o leão não é Satanás? Não é Satanás que fica à nossa espreita para nos devorar? Percebe a dualidade explícita? Então não tenho saída. Se pequei, podes me ferir. Se não pequei e sou inocente, podes me ferir mesmo assim. Se eu baixar minha cabeça ou levantar minha cabeça, não importa. O Senhor está como um leão me olhando o tempo todo. Revelare. Jó revela que Deus Jeová é Satã, o Deus dual, por 6.000 anos, porque Deus não é nem bem nem mal, Deus é supra-dual. Mas ele criou a dualidade, que é o crivo para que você escolha, porque é livre-arbítrio, você é árbitro de si mesmo, então você escolhe ele ou não ele. Em existindo a opção não ele, tem que existir um caminho para não ele. Mas ele não ia ter um outro ser para representar o não ele. Se você não quer ele, ele tem um caminho para você. Vê, ele está revelando que Satanás, o mal, é o próprio Jeová em 6.000 anos para a humanidade, enquanto houver o crivo. Vê, Jó chama Deus de leão que está ao nosso derredor. Você conhece essas passagens todas? Procurando a quem possa tragar. Vê, não foi Satã no início do livro, na brilhante introdução dos 2 primeiros capítulos, que veio ferir Jó? O que nós vimos na introdução desse livro, nos capítulos 1 e 2? Quem é que veio? Lembra? Satanás olhou para Deus e disse: pega a tua mão e põe, esmaga. Aí Satanás devolveu, quer dizer, Deus devolveu para Satanás e disse: vai você, a tua mão. Aí nós vimos o hexagrama das mãos. E não é? É, né? Olha só. Você pode ver aqui. Mão, 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 uma mão, outra mão, outra mão, outra mão. Aí, eu não vou fazer aqui, mas eu podia pegar uma pessoa, a gente fazer um hexagrama de mãos aqui. Então Satã diz: põe as tuas mãos. Jeová devolve: põe as tuas. E quem é que feriu afinal? Satanás. No capítulo 2 repete. Então quem é que feriu? Satanás. E quem é o leão agora? Cadê Satã do desabafo de Jó? Das refutações e elucidações de Jó? Quem está entendendo? Em todas essas refutações de Jó, nenhuma vez ele disse: Satanás colocou a mão sobre mim. O diabo pesou a mão sobre mim. Em nenhum momento. Aliás, para Jó nem existe Satanás.
Satanás é só na mitologia ali de quem escreveu o livro. Não é verdade? A todo momento Jó só escreve: Deus colocou a mão, Deus me acabou, Deus me destruiu, Ele é terrível. Por favor, né, gente? A sabedoria suprema do alto de Salomão continua em Jó 10. Se tu quiseres, podes trazer novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Sabe por quê? Isso aqui é profundo, esse texto. Porque ele sendo o Criador, e nós sendo limitados como nós somos, no terceiro poder principalmente, a coisa mais fácil que existe é Deus criar um pretexto, entre aspas, para nos destruir. Se Ele quiser um motivo para nos destruir, não falta. Você quer ver uma coisa? Você está numa empresa, aí tem alguém querendo te destruir. Essa pessoa vai ter que achar um problema, um defeito, vai tentar armar para ti, arrumar um jeitinho de encontrar um erro seu para te derrubar. Não é assim? É o que todo mundo torce o dia todo aqui no X, que o Hack eu caia, porque caindo o Hack eu não preciso estudar mais. Nada do que eu falo é verdade, tudo acabou, que maravilha, vou voltar pro glória a Deus e aleluia. Não é assim? Você está entendendo ou não? E lá na empresa, e seja onde for, encontra ou não encontra facilmente um erro, um problema para derrubar alguém? Vai encontrar. Porque a qualquer momento, o ser humano falho vai falhar e vai dar o pretexto que precisava para derrubar alguém. Imagina Deus, o Criador das consciências. Imagina que Ele não sabe pegar um defeito nosso e usar esse defeito dizendo: pronto, vou destruir. Você entende? É essa concepção evoluída joniana que nós temos que ter como ex. Não tem para onde ir. Compreende? Se quiseres, seus exércitos podem me atacar em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Vai, escuta aí, ele faz, Bildade. Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Revelare. Sabe por que estas palavras de Jó não são murmuração ou blasfêmia na visão holística, no todo, dual? Porque o Criador bem sabe que essa é a conclusão. Isso aqui é profundo. Conclusão que chega um homem limitado no Getsemane. Getsemane é o olival. É no crivo da tribulação, palavra que significa esmagamento, que significa a própria palavra crivo, como olivas sendo esmagadas no Getsemane. Ah, que eu não estou entendendo, o professor vai explicar. No Getsemane, o homem Deus, o homem Tel, Jesus, nos deu um exemplo. Assim como lá em Mateus 4, Lucas 4, quando ele nos deu outro exemplo, que ele foi crivado pelo terceiro poder. O que nós vimos em Matitiarro e Lucas 4? A mesma coisa que nós vimos quando Jesus foi para o Getsemane. O Getsemane é o ápice do sofrimento. Sofrimento que Paulo explica em Romanos capítulo 7, que é quando nós somos esmagados como azeitonas. Quando nós passamos por esse lixão, nós desejamos a morte, sim. E se você nunca desejou a morte, é porque você nunca passou por lixão. Sabe, desejar a morte é o ápice da evolução. Por onde passaram Moisés, Salomão, Jó, Sansão, Jonas, Elias, Paulo,
E eu não citei todos não, porque eu podia citar Jeremias. Todos eles desejaram a morte. Todos eles. Sabe o que leva a pessoa a esse nível de evolução? A busca pela verdade e o sofrimento. É um sentimento de quem está no topo da montanha da evolução e do sofrimento. Não se pode artificializar isso. Muitos vão agora me ouvir, sabe o que vai acontecer? Eles vão querer fingir que tem essa maturidade, fingir que tem essa evolução, como alguém que finge ter chegado ao cume de uma montanha que nunca subiu, ou nunca nem tentou subir. Você já imaginou alguém dizer as palavras que diria se tivesse chegado ao cume de alguma montanha que nunca chegou? É muitos, o caso de muitos que estão me assistindo agora. E vão dizer, eu tenho essa maturidade, essa evolução. Tem nada. Vocês não sabem o que é estar na pele de Jó. A sabedoria dual continua em Jó 10. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, aborto, já estariam no fim os meus poucos dias? Me deixe ir em paz, ó Criador. Antes que eu vá para a imatéria, onde não há retorno material, me deixe desabafar e ter paz em minha mente. Logo irei para um cosmos de densas trevas, depois da morte. Até a luz é trevas para a matéria. Depois da morte, até o meio-dia é meia-noite. Jó 10. Revelare. Atenção, evangélico, você que torce nariz contra mim me chamando de herege, porque você ainda está cego. Veja o que pastores americanos escreveram na maior enciclopédia evangélica protestante cristã e mística do mundo sobre Jó capítulos 10 e 11. Eu estou transcrevendo, lendo agora, comentário de pastores exegetas americanos, importantíssimos, dos maiores do século passado, sobre Jó 10 e 11. Porque de repente você já está torcendo o nariz. Segura aí. Agora de pastor teu para ovelhinha. Ovelhinha escuta pastor falar. Ó, abre aspas. Caros leitores, considerem todas as frívolas conversas sobre Deus de pessoas religiosas, especialmente entre os evangélicos, que fazem Deus entrar em tudo a cada minuto, suprindo seus pensamentos e dirigindo seus atos. Eles banalizam Deus e fazem dele uma espécie de bichinho de estimação. Fecha aspas. São os pastores na enciclopédia bíblica, nos comentários sobre Bildade e Zofar. Não sou eu. É que quem conhece o original sabe das coisas. Vê, é assim que eles falam em seminários. Mas nos cultos, nas missas, para a massa leiga de fiéis, eis a bitolação e tolice sem fim. Eis que agora vem o Delta, terceiro amigo de Jó, mais um místico, e esse ainda mais insuportável que ele faz de Bildade. Vem aí Zofar. Jó capítulo 11. Então Zofar de Naamate, o terceiro amigo de Jó, começou a falar. Segura, porque agora vem o Paulo Júnior. Que vem um ancião da CCB. Eu vi, o Senhor me mostrou, me arrepiou, veio aquele vulto. Tivemos que aguentar a humildade. Tivemos que aguentar o pastor Elifaz. Quadrangular, Bola de Neve, Assembleia de Deus, Batista. Não foi fácil. Aquele que diz assim, eu não sei não, Jó, se eu fosse você, falava com Deus, reconciliava. Agora vai chegar Zofar. Zofar já é o desigrejado, igrejado, pastor Paulo Júnior. Santidade ao Senhor em defesa do Evangelho.
machista até o fim. Segura que vai doer. Depois de ouvir vocês falarem, chegou a minha vez. Ficarão sem respostas. Todas essas palavras de Jó. Nenhuma de vocês será capaz, nenhum de vocês, perdão, será capaz de refutar as blasfêmias de Jó contra Deus. Sua conversa carnal calou vocês? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: eu sigo a verdade, eu sou puro aos teus olhos. É o que você diz, Jó. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse a verdade. Pois a verdadeira sabedoria não é essa filosofia hexa aí não. Verdadeira sabedoria não é essa filosofia. A filosofia do meu Deus é espiritual. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue entender os mistérios de Deus, Jó? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que é que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece os seus pecados, Jó. Você é pecador, Jó. Mas você só entenderá as coisas de Deus com esse coração soberbo, Jó. Se você se humilhar, Jó, sabe quando é que você vai entender isso aí? Quando uma cria de um jumento nascer um homem. Ou seja, nunca. Contudo, se você lhe consagrar o coração, Jó, consagra, Jó, santifica, e estender as mãos para ele, dobrar os seus joelhos, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua casa, então você levantará o rosto sem se envergonhar, Jó. Se você reconciliar com Deus, você esquecerá suas desgraças, Jó, lembrando apenas como águas passadas. Se humilha, Jó, se humilha, que a vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, a esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos o procurarão. Mas, se não se humilhar, Jó, nunca encontrará refúgio, e o suspiro da morte é a única coisa que ele estará reservado. Puxa vida. É no lixão que aparece ele faz Bildade Zofar. Que amigos, hein? Jó capítulo 11, 20 versículos. Zofar é o pastor Paulo Júnior, o falecido Davi Miranda, o ancião principal da CCB, o ancião testemunho de Jeová, visitando Jó no lixão. Sabe por quê? Se caiu a torre sobre alguém, lembra dos dias de Jesus? A culpa tem que ser de alguém. Se nasceu cego, tem que ter um motivo. É karma, maldição hereditária, é Deus, diabo, obra maligna, macumba, reco-reco. E agora eu vou terminar dizendo para vocês algo que vai lhes assustar e provar tudo que eu estou ensinando. Eu recebi a visita aqui há alguns dias, talvez até estejam me assistindo, de uma mãe e uma filha. Vieram comprar a Bíblia original. E eu estava atrasado para começar o programa, então não pude responder. Mas quando elas vierem aqui de novo, eu falo. Vou ajudar elas, se for possível. A mãe é da CCB. A filha me assiste. As duas me assistem. Ela disse assim:
que é difícil, questão do dinheiro, do ganho e tal e tal. Eu falei, olha, se precisarem de qualquer coisa, se tiver difícil, a gente ajuda, não passa fome não passa dificuldade. Aí ela disse, mas a Assembleia de Deus nunca me ajudou, a congregação cristã nunca me ajudou, por que vocês me ajudariam? Ninguém ajuda ninguém. Aí as duas me disseram, escuta isso, eu tenho que contar. Sabe o que acontece, professor Áquio? A gente está pagando por erros do passado. Deus está pesando a mão sobre nós. Deus quer que a gente pague tudo isso. A gente tem que acertar as contas com Deus. Então a gente está dando tudo errado na nossa vida e a gente sabe que a gente vai ter que pagar tudo que a gente fez de errado. Depois que pagar tudo, aí começa uma vida nova, um futuro. Você vê gente que me assiste. Me assiste sempre, comprou a Bíblia original e ainda acredita que Deus está acertando contas, que as pessoas pagam por erro do passado, que a desgraça que está na vida delas é porque Deus está acertando as contas com ela. Sabe, é isso que tem que acabar. É muito além do curso Desmistificando. É essa concepção de que a nossa relação não é de pecador com Salvador, é de criatura com Criador. É essa relação com Deus que tem que ser mais próxima, mais evoluída, de que todos nós somos pecadores e que Deus é justo e não interfere. De que Ele jamais vai interferir para punir alguém. E que a história de Jó é uma metáfora, como o Jardim do Éden, para representar que todos saem da inocência para a consciência, quando criança para adolescente, quando abre os olhos espirituais para enxergar a verdade, quando rasga-se o véu revelare. É uma metáfora para mostrar que todos nós passamos por algum lixão na vida. É uma metáfora para mostrar que a vida é dual, do diálogo do bem e do mal, da sexa e da dextra, como funciona a nossa consciência. É uma metáfora para mostrar como é que é a sua vida, aonde para você ser crivado tem que ter metanoia, inversão de posição, ou seja, o rico vai ter que ficar pobre para Deus conhecê-lo. E para uma alma ser conhecida, uma alma que é pobre vai ter que ganhar dinheiro. O pobre vai ter que ficar rico e o rico vai ter que ficar pobre. O feliz vai ter que ficar triste e o triste vai ter que ficar feliz. É só assim que Deus conhece a alma. Sabe o que está acontecendo nesse momento? A maior parte de vocês estão dizendo assim para mim. Eu já cheguei nesse nível. Eu já estou nesse nível, irmão Áquio. Nesse nível. Tá nada. Quer ver? Basta as coisas mudarem na tua família, na tua vida financeira. Basta vir uma crise no ex. Basta dar uma crise com o professor da escola. Basta acontecer uma crise de alguma coisa que você está acostumado e de repente o barco... O vento está soprando só aqui, você está dizendo que bom, gostoso, ai coisa boa. Ai... Quero ver se tu continua igual. Eu já falei e torno a repetir, só façam isso com segurança, pelo amor de Deus. Mas um dia, quando vocês puderem na vida, só por poucos minutos, faça isso. Aluga um barco, com gente experiente, com colete salva-vidas, é claro, e rema contra a maré. Alguém aqui já remou contra a maré? Pelo amor de Deus, Roberto, já fez isso? É de queimar. É queima, não queima tudo. É terrível. E é isso que acontece na metanoia. Olha Jó, remando contra a maré. Que desgraça. Como é que alguém vai falar coisa boa numa desgraça dessa? Tem que ser realista. Então hoje a gente vai mudar a música Sabor de Mel, vai cantar Sabor de Fel. Quem viu lá em São Paulo que eu cantei Sabor de Fel? Tem sabor de fel, tem sabor de fel. A minha derrota hoje tem sabor de fel.
Pois é. Hoje a gente vai cantar assim. Quem te viu na bênção e te ajudou, quando vê você na prova, vai te abandonar. Muitos amigos junto contigo quando você está bem. E aí, quando vira? E quando inverte? Sabe o que é que vocês estão esperando? Vocês estão esperando Jó capítulo 42, né? Posso entregar um revelar já? Vou entregar. E se eu adiantar para vocês que Jó vai ter que orar pelos 3 no final, que Jó vai ter que ajudar os 3, porque Jó vai voltar a ser rico, poderoso, sheik árabe, e eles vão lá se aconselhar com ele agora, eles vão escutar a sabedoria dele no final. Essa parte vocês não sabiam, né? Vocês pensavam só que Jó voltou a ser poderoso, rico, ganhou tudo de novo, até filho novo, tudo novo. Mas os amigos, vocês não lembram de um texto famigerado, descontextualizado, caixinha de promessa, que diz assim: quando Jó orou pelos seus inimigos, Deus, inimigos ou amigos, tanto faz, porque esses amigos estão mais para inimigo, metanoia no seu cativeiro. Não é assim? Vocês conhecem o texto, né? Quando orar pelos seus amigos, aí Deus vai mudar o seu cativeiro. Ah, mas vocês não conhecem o contexto da história. Olha o contexto aqui, ó. Olha o contexto aqui. Tendo que aguentar tudo isso daqui, refutar, aguentar tudo isso aqui, todo esse contexto. Ó, 3 vezes com ele faz, 3 vezes com Bildad, 3 vezes com Zofar. Quando a gente chegar no 42, a gente vai estar cansado. Principalmente eu. Chegar no 42, os 3 chegam pra Jó e dizem: é verdade, essa filosofia ex aí, poxa. Eu agradeço a participação de todos que estão aqui. Estendam as mãos. Que o amor de Deus Pai, ah, Pai do Senhor Jesus, ah, Pai do Senhor Jesus. Vocês não conhecem as denominações, não? Dia 29 em Criciúma e dia 12 volta à escola em Balneário. Só quem eu permitir falar com a Sora Arlete vai ter que responder 10 questões. E vai ter que prometer que se fizer maledicência, será expulso imediatamente. É verdade. Se eu souber de qualquer tipo de maledicência em corredor, em cantinho, eu vou chegar e vou dizer assim: exit. Boa noite. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. E essa é a saída. E essa é a porta da vida.
E essa é a saída. 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Look Me Alex com Akel.